Provavelmente você já ouviu falar das revoltas nativistas, mas não sabe tudo o que eu tenho para te falar nesse vídeo, então fica comigo até o final, porque eu te garanto que vai valer muito a pena, muito a pena esse vídeo. Vai ter muito conteúdo, se prepara que vai ser grande, mas antes de mais nada você já sabe, né? Produção, roda a nossa vinheta, produção. Fala minha galera, SOS História, professor Pedro Ricciupo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube para vocês e hoje fazendo um aulão sobre as principais revoltas nativistas que você precisa estar ciente para as suas provas, beleza? Antes de falar sobre ela, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo que é muito importante para ajudar a gente a crescer cada vez mais, então curte o vídeo aí para ajudar a gente a crescer. Se inscreve no canal, por favor, e pega esse vídeo de revoltas nativistas e compartilha com algum grupo, com alguém que você conhece, com alguma coisa. Compartilha, por favor, beleza? Tranquilo? Ó, antes de mais nada, você sabe que se você quiser tirar um print desse quadro que eu preparei para você com muita informação, eu vou deixar você tirar o print, eu vou me abaixar aqui rapidinho, não vai dar tudo nesse quadro aqui, então eu vou apagar aqui quando estiver lá no final e vou continuar escrevendo aqui. Tá? Então, eu vou abaixar aqui rapidinho, mas você já sabe, né? Produção, pagodão, produção. E se o amor vencer todos os preconceitos, que você seja feliz, seja feliz, eternamente é de vocês, vai! Enquanto você passa eu só vejo você, se a lua brilha em seu rosto sou eu. Tirou o print? Copiou o quadro bonitão aí que eu montei pra você? Olha aí. Sempre que a gente fala de revoltas nativistas, você tem que estar ciente que elas estão localizadas ali no século XVII, tá? E início do XVIII. Então, se a tua prova chegar pra você e falar assim, olha, as revoltas que ocorreram na segunda metade, no final do século XVIII, já não podem ser as nativistas, vão ter que ser as separatistas. Se falar século XVII, com certeza é nativista. Se falar só 18, você vai ter que identificar. Mas basicamente o que foram essas revoltas, né? Vou até melhorar. O que foram, aqui ó. O que foram essas revoltas, tá? O que foram essas revoltas? Então, são várias revoltas que ocorrem em momentos diferentes, em lugares diferentes, que não desejavam se separar de Portugal. Então, são revoltas locais que queriam seus interesses atendidos sem se separar de Portugal. Então, basicamente, são revoltas que queriam que os seus interesses, suas reivindicações fossem atendidas, mas nenhuma delas esboça um desejo, uma vontade de se separar, de se emancipar de Portugal. A primeira revolta que a gente vai ter é a revolta de Beckman, que ocorre ali no Maranhão e tem como lideranças os irmãos Beckman, Manuel e o Tomás Beckman, tá? Os irmãos Beckman e um outro cara também chamado de Jorge Sampaio, beleza? Jorge Sampaio. É o famoso tataravô daquele DJ, né? DJ, o Pedro Sampaio. Eu tô querendo requebrar. Tô zoando, não tem nada a ver com o Pedro Sampaio, não. Mas olha aí, Jorge Sampaio também é um dos participantes desse movimento. A questão é que o Maranhão, gente, sempre foi uma região muito empobrecida naquele contexto. O Maranhão é uma região que basicamente as pessoas viviam de subsistência. Existia ali uma atividade agrícola, né, no Maranhão, mas não era uma região muito lucrativa. Então esses caras, além de terem uma dificuldade ali de viver, de se desenvolver, né, por conta de fome, de miséria, de
toda tristeza, existe também uma dificuldade de fazer, aqui ó, de fazer, não completei, de fazer comércio com Portugal. Existe essa dificuldade. Por quê? Porque você sabe que Portugal era a metrópole do Brasil. E, consequentemente, gente, existe uma parada chamada de pacto colonial, ou de exclusivo comercial colonial, como você quiser chamar. Basicamente, o Brasil, né, as colônias, né, os territórios, as regiões, não podiam fazer comércio com quem queriam. Poderiam fazer comércio somente com Portugal. E por conta disso, Portugal acabava abusando, né? Acabava muitas das vezes vendendo produtos por um valor muito caro e querendo comprar por um valor barato. É fácil de você entender isso. É uma relação de dependência e se a colônia não vender para Portugal, ela não vende para ninguém. Portugal consegue vender para outras regiões, mas vende para a colônia em valores exorbitantes. Para tentar solucionar esse problema, vai ser criada uma companhia de comércio, que é a Companhia Geral de Comércio do Maranhão, em 1682. Basicamente, ela vai ser criada para tentar resolver, solucionar ali a situação comercial entre Portugal e o Maranhão. Acaba que você sabe que não resolve esse problema, ela não resolve o problema, ela vai, na verdade, até a gente pode dizer que vai piorar o problema, tá? Ela vai piorar o problema. Ela vai ali ser encarregada de vender produtos para a região, como bacalhau, como azeite, sal, tudo que a região do Maranhão precisasse. Só que vendia por valores muito altos, por valores exorbitantes, beleza? E, tô só olhando aqui se tá tudo certo no microfone. E, como vendia por valores altos, isso começa a gerar uma insatisfação. Porque eu falei para você que é uma região muito empobrecida, uma região com dificuldade, uma região que não tinha altos lucros, então não tinha condições de comprar por valores muito altos. E além disso, vai ficar sendo responsabilidade aqui, ó, de fornecer escravos, cerca de 500 por ano e 20 mil escravos em 20 anos. Só que, obviamente, esses escravizados que eram vendidos, comercializados, também eram fornecidos em valores muito altos. Essa insatisfação é generalizada, ela continua, ela se mantém, e isso faz com que a revolta estoure ali em 1684, que é quando ocorre a revolta de Beckman. Esses caras tomam a região de São Luís, ocupam São Luís, vão tomar os principais armazéns, invadir propriedades e vão expulsar os jesuítas. Por que eles expulsam os jesuítas? Por um motivo simples. Eles precisavam ali naquele contexto de escravizar alguém. E nesse caso, como eles não conseguem adquirir escravos africanos, eles começam a escravizar os indígenas, que por conta da presença dos jesuítas, eles não conseguiam. O irmão do Manuel Beckman, o Tomás Beckman, ele vai para Portugal. O Manuel chega para ele e fala assim, mano, vai lá Portugal e dá uma ideia nos caras para mostrar que a gente não tá brincando aqui não. Que aqui o bagulho é sério. O bagulho aqui é sério. Se esses caras não vierem, não dar um jeito do que a gente quer, a gente, porrada vai cantar, meu irmão. A porrada vai cantar. Tá ligado? Fala assim, meu irmão, se os caras não vierem, o bagulho vai ser doido. E aí, gente, ele vai pra Lisboa. Quando chega em Lisboa, o pessoal fala assim, aí, Manela, quem tá chegando? Tomás. Chega aí, Tomás. Chega aqui. Aí, ó. Preparamos aqui um lugarzinho pra você, escuro. Um lugarzinho apertado. Tomás vai ser preso. Sem negociação, sem conversa, ele volta para o Maranhão com um novo governador. O Gomes Freire de Andrade vai ser o novo governador do Maranhão. Volta com militares, sem muita resistência, retoma o controle do Maranhão. E o Manuel vai tentar salvar o irmão. Vai ser denunciado pelo seu enteado e vai ser capturado na tentativa de resgatar o irmão. Ele e o Jorge Sampaio vão ser enforcados para servir de exemplo, colocando fim à revolta de Beckman ainda em 1684. Uma outra revolta nativista que nós temos é a Guerra dos Emboabas, que ocorre de 1707 a 1709. Essa guerra ela ocorre em Minas Gerais, tá? E aí, se você olhar bem, século XVIII aqui, ó, início do século XVIII, é o ápice, é o auge da economia mineradora. Tá todo mundo querendo ir para Minas Gerais, porque em 1698, Antônio Dias de Oliveira descobriu o ouro ali em grandes quantidades e deu início à chamada Corrida do Ouro. E aí a galera começou a se deslocar em massa para lá. Chegava muita gente, muita gente. Tanto é que na metade do século XVIII tinha mais de 3 milhões de pessoas na região das Minas Gerais. Porque todo mundo queria acessar aquele ouro.
Só que quem foram os responsáveis por descobrir o ouro? Foram os bandeirantes. E os bandeirantes foram os responsáveis. E eles que estavam ali desde o início do período colonial, basicamente, né, se aventurando pelo interior e acabam descobrindo o ouro, queriam monopolizar a exploração aurífera. Queriam explorar sozinhos, sem a presença de estrangeiros. Só que aí começa a chegar uma galera que vinha de fora, de regiões do Nordeste e principalmente de Portugal, que vinham e usavam botas, calçados. Como os bandeirantes eram de maioria indígena, eles começaram a gastar esses estrangeiros. Falaram assim, aí, mané, tá vendo lá? Otário, mané. O maluco tá de bota, tá calçado, otário, mané, mó filhinho de mamãe. Esses caras de bota, os pés plumados, que do tupi significa emboabas. Então, emboabas, pés plumados. É uma forma de gastação dos bandeirantes com esses caras. Então, basicamente, qual é o pano de fundo da Guerra dos Emboabas? Uma disputa, um conflito pela exploração aurífera na região de Minas Gerais. A porrada vai jambrolhar na região das Minas. E o Manuel Nunes Viana, que era o líder em Emboaba, ele vai liderar, ele era um cara que abastecia a região das Minas, ele vai liderar esse conflito. E aí esse conflito vai ser muito marcado por um evento que os bandeirantes, né, na maioria indígenas, vão ser cercados na região do Rio das Mortes. Nessa região ocorre o chamado Capão da Traição. Basicamente, o que acontece? Os caras são cercados, os emboabas falam assim, aí, pode vir, mané, pode sair daí, sai. Se todo mundo se render, a gente libera geral. Os caras, papo reto, mané, papo reto, pô, vem. Pode vir que a gente libera. Os caras, não, então estamos saindo. Só larga as armas. Ele, não, a gente vai largar. Beleza. Os caras largam as armas. Quando saem, quando se rendem, o Bento de Amaral Coutinho, que era o líder das tropas, vai mandar sentar-lhe a mamona nos caras. Senta-lhe a porrada. Mata geral. São 300 dizimados nessa região, que é chamado de Capão da Traição. Para tentar apaziguar, a região de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro é separada em 1709, ali, é dividida, né, para tentar evitar ali os conflitos, cada vez mais atritos. E acaba que os bandeirantes que são derrotados nesse conflito saem da região, né? Muitos são expulsos da região e vão para regiões mais para o interior, como Mato Grosso, Goiás, em busca ali de ouro nessas outras regiões. Até encontram, mas não encontram como na região das Minas, tá? Não encontram como na região das Minas. E aí depois há um pedido de retorno desses caras para a região porque ninguém sabia explorar ouro como eles. Uma outra revolta nativista que a gente tem é a Guerra de Mascate, que ocorre de 1709 a 1711. Alguns livros falam de 1710. A gente coloca a data de 1711. Ela ocorre em Pernambuco e o contexto é: em Pernambuco, você sabe que ocorreu ali a invasão dos holandeses. Os holandeses invadiram a região de Pernambuco. E aí, durante o Brasil holandês, uma galera que fazia comércio começou a enriquecer muito. E os senhores de engenho começaram a se endividar muito, a ponto de pegar dinheiro emprestado com esses comerciantes. Esses comerciantes, eles ficavam na região de Recife. Então, em Recife, a gente tinha os comerciantes. Na região de Olinda, a gente tem os senhores de engenho. A elite rural ali de Pernambuco. Você lembra que Pernambuco, desde o início da colonização, é uma região muito produtiva em termos de açúcar. Então é uma região que se desenvolveu muito, que teve toda aquela questão, aquela pompa. Então essa elite rural tinha um status muito grande. Só que essa elite rural começou a cada vez mais decair, cada vez mais enfraquecer. Principalmente quando ocorreu a saída dos holandeses em 1654 e ocorreu uma concorrência direta dos holandeses nas Antilhas, fazendo com que o açúcar brasileiro caísse em mais de 50% das suas exportações. Só qual é o grande pano de fundo da Guerra de Mascate? Essa aqui você entendeu que é a dificuldade de comércio, essa aqui é a disputa pela exploração e a Guerra de Mascate. A região de Recife, ela não possuía autonomia. A região de Recife, ela era submissa a Olinda. Então, Recife era submissa a Olinda. Estava ali abaixo de Olinda, como se Recife estivesse aqui. Só que o que começa a acontecer? Esses senhores de engenho, eles menosprezavam esses comerciantes. Por isso o nome Mascate.
O que é mascate? É um vendedor ambulante. É um camelô, tá ligado? Ah, seu mascate, seu camelô. Capa, capa, capa. Quem é do Rio de Janeiro, pega trem, trem principalmente, né? Capa é 2, capa é 2, capa é 2, capa, 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 tá ligado, né? Kit Kat é 2, MM é 2, Kit Kat é 2, MM é 2, é o camelô. É a forma de menosprezar esse comerciante falando que ele faz comércio de coisa barata. Só que esses caras falam assim, como é que eu faço comércio de coisa barata? Se eu que te presto dinheiro, vagabundo, vagabundo. Senhor de engenho, safado. Eu que te presto dinheiro, que te banco, cachorro, safado. Como é que eu sou camelô, o quê, rapá? Aí esses caras começam a questionar o seguinte, pô, se a nossa região abastece, fornece dinheiro para esses caras, não tem por que a gente estar abaixo deles, estar submisso. O que eles queriam? Se equiparar. Se eles emprestam dinheiro, se eles financiam ali o desenvolvimento do açúcar, o que eles querem? Sair da submissão, se equiparar, se emancipar e se igualar a Olinda. Basicamente, em 1703, eles ganham direito de representação na Câmara de Olinda. Primeiro passo. O segundo passo é que 6 anos depois, eles conquistam ali a emancipação em 1709. Aqui, ó. Eles conquistam a emancipação em 1709. E aí, os olindenses, né, aquela galera de Olinda, os senhores de engenho, alegam que eles estavam desrespeitando as fronteiras e usam isso como desculpa para invadir Recife. Invadem Recife, a porrada vai tampar, meu irmão, durante 2 anos aí, basicamente, quando vai ser estabelecido um novo governador, Félix José Machado, na região de Recife. Na região de Pernambuco, desculpa. É o governador geral. Esse cara, que é o novo governador, ele assume um ponto final. Recife agora é equiparado a Olinda. E acaba que Recife se torna uma cidade, né, portuária, ali, muito mais importante, inclusive, que Olinda, né, em termos comerciais. No caso da revolta de Vila Rica, ó, vou apagar aqui, hein? Se você quiser copiar, tirar print, copia e tira print aí que eu vou apagar aqui. No caso de Vila Rica, o contexto é diferente. Vila Rica fica em Minas Gerais. Então, tudo que está relacionado a Minas Gerais no período colonial, gente, tem algum vínculo com ouro, tá? Você não vai ali ouvir falar muito de Minas sem falar de ouro, tá? Muito difícil. Então, tudo que está relacionado a Minas Gerais tem uma vinculação com ouro. E a revolta de Vila Rica, que ocorre em 1720, ela tem um líder, que é o Filipe dos Santos. Ou seja, na sua prova, a revolta pode aparecer como a revolta de Vila Rica, ou como revolta de Filipe dos Santos, tá? Basicamente, qual é o motivo para essa revolta de Vila Rica? O motivo para a revolta de Vila Rica é a criação das casas de fundição. O que era isso? As casas de fundição vão ser um órgão criado em 1719, que tinha o objetivo de aumentar a fiscalização da coroa portuguesa sobre a região mineradora. Esses caras, eles eram responsáveis por cobrar o quinto, derreter o ouro e transformar em barra, colocar um selo real na barra para impedir o contrabando e, basicamente, né, tirar o quinto desse processo, né, o 20% da coroa. Então isso aumenta o controle da coroa sobre a região das minas. Ou seja, qual é o pano de fundo da revolta de Vila Rica? É a insatisfação por conta do aumento do controle e fiscalização da coroa portuguesa com relação à exploração aurífera. Então essa revolta, aqui ó, a revolta vai ser ali liderada pelo Filipe dos Santos, que reúne basicamente 2.000 mineradores, 2.000 mineradores na região de Vila Rica. E esses caras, né, queriam que seus interesses fossem atendidos. Quais eram os interesses? Que as casas de fundição não funcionassem, parassem de existir. Então, basicamente, quando essa revolta eclode, o Conde de Assumar, que era o governador da região, ele não tinha um exército pronto para reprimir a região. Aí qual é a malandragem dele? Não, pô. É isso que vocês querem? A gente vai atender, a gente não vai fazer funcionar não. Tá bom, desculpa. Aqui, ó, o Conde de Assumar promete atender
as reivindicações. Tá? Beleza? As reivindicações. Ele atende? Não. O que ele estava precisando ali? Formar um exército. Formar um exército. Para reprimir o movimento. Então, qual é o desfecho aqui da revolta de Vila Rica? Anota aí comigo, ó. O desfecho. Qual é o desfecho da revolta de Vila Rica? Basicamente, o desfecho é, ele consegue formar um exército e ele entra ali com 1.500 homens na região de Vila Rica, que hoje você chama de Ouro Preto. Então, ocorre uma repressão do conde, liderada pelo conde, e o Felipe, que é o líder do movimento, o que acontece com ele? Felipe é enforcado, aqui ó, e esquartejado. É isso que acontece com o Felipe dos Santos. Ele é enforcado e esquartejado para que servisse de exemplo. Chegando ao fim ali, a famosíssima revolta de Vila Rica. Curtiu esse vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Por favor, deixe seu like para ajudar a gente a crescer, o SOS a crescer cada vez mais. Vídeo top, muito conteúdo e ó, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos pra cima. E se o amor vencer todos os preconceitos?